Olá, então hoje vamos falar sobre esporte e recreação no projeto Sombra e Água Fresca. O esporte é extremamente importante, mas por quê? Não é só pelo prazer do brincar, do atuar e mostrar as suas habilidades. O esporte ele serve também para formar o indivíduo para a nossa sociedade, porque ele é acompanhado também de disciplina, de regras, de objetivos, de trabalho em conjunto. Toda essa formação que o indivíduo precisa para uma sociedade, ele tem uma escola dentro do esporte. A recreação também faz isso. Vamos falar um pouquinho sobre saúde. A saúde, ela é exatamente um tripé sobre o equilíbrio, entre o biológico, o nosso físico, o psicológico, que é o raciocínio, o comportamento, tudo isso, e o que muita gente não se atina muito é para o social, como a gente se relaciona. Então, acompanhando mais ou menos isso, onde entra a recreação? A recreação, ela trabalha muito próximo a uma chamada lazer. O lazer, que muita gente entende como aquele momento de não fazer nada, de não ter o que fazer, é que é extremamente importante a gente prestar atenção nisso. Vamos fazer um paralelo. A escola tem uma linguagem formal, então ela vai pegar e vai colocar no indivíduo aquilo que ele precisa, o que ele precisa saber. A recreação e o lazer é o outro lado onde o indivíduo vai mostrar aquilo que ele tem como potencial, aquilo que ele gosta, aquilo que ele tem de importante dentro dele. É um momento onde eu tenho liberdade de poder fazer aquilo que eu tenho vontade. A recreação é o que eu vou fazer. O educar é adaptar e transformar o indivíduo a essa sociedade. Então, a escola vai mostrar para você tudo o que é importante que você precisa. Ela é uma linguagem formal, ela está formando o indivíduo. Já a recreação, que é extremamente importante, o que ela é? É dar a oportunidade do indivíduo se manifestar daquilo que ele já aprendeu, daquilo que ele conhece e daquilo que ele quer mostrar que ele tem como capacidade, como potencial. Eu pego um indivíduo e ele tem uma habilidade muito grande em desenhar, em pintar, em trabalhos manuais, ele tem esse potencial. Eu já pego um outro indivíduo que ele tem um potencial, uma capacidade intelectual muito grande. Por exemplo, para o lado da matemática. Um exemplo. Eu pego um outro que tem habilidades físicas, onde ele vai se dar muito bem no esporte. Como que eu identifico esse indivíduo? Como eu dou essa oportunidade? Aí vem o meu papel de educador. Esse papel de educar o indivíduo é auxiliar e melhorar o desenvolvimento do potencial que esse indivíduo tem. Isso é extremamente importante. É fazer ele também, junto comigo, se descobrir. Piaget já dizia muito, e Piaget é um dos grandes pensadores que nós temos, quando ele diz que toda criança feliz será um adulto normal. Mas ela só foi feliz, uma criança feliz, se ele brincou. E como brincar? Eu tenho um espaço. O que eu faço com esse espaço ou dentro desse espaço? Eu me coloco dentro de um espaço. Vamos pegar um espaço muito fácil de se identificar, uma sala de aula. Outro, que é bastante diferente, que também tem um outro atrativo, uma quadra. Outro, na natureza, embaixo de uma árvore, num campo de areia, numa mata um pouco fechada. Esses espaços nos motivam a desenvolver alguma coisa. E o pensar, como é o raciocínio do indivíduo, os desafios, que vão desde pequenos objetos, que alguns são construídos, feitos com determinado propósito. Por exemplo, se eu pego uma caneta, ela foi feita para eu escrever. Se eu pego uma bola, ela foi feita para um determinado jogo, vários tipos de bola. E um material que não é identificado como determinado, por exemplo, eu pego uma pedrinha, um pedaço de pau, uma folha de jornal, alguma coisa. O que eu faço com isso? Como construir? Como desenvolver isso? Isso vem do que é recreação. Recreação, que vem da palavra latina, recreare,
que quer dizer criar novamente. Então, eu preciso desenvolver e auxiliar o desenvolvimento da criança desta forma. Como transformar, como adaptar. E acompanhado daquilo que é determinado. Por exemplo, jogos de tabuleiro. Se eu pego um jogo de damas, eu movimento as peças e uso o meu raciocínio, porque eu tenho algumas regras do que eu posso e o que eu não posso. Quando eu vou desse tabuleiro para uma quadra, eu tenho a mesma coisa. Dentro de um espaço com umas linhas marcadas, determinadas, demarcadas, que a gente chama em educação física, eu vou desenvolver um esporte, também com algumas regras. Com a liberdade de me movimentar para lá e para cá, de alguma maneira, desenvolver as minhas habilidades para poder fazer isso, mas também auxiliando com o meu raciocínio, acompanhado do meu raciocínio, acompanhado das regras, o que eu posso e o que eu não posso. A sociedade, ela é composta também de regras e de disciplina. Se eu não acompanho uma regra, alguma coisa vai acontecer. Se eu levar benefícios e vantagens, o que não é uma coisa muito salutar, levar vantagens sobre alguém, eu vou alterar a regra, que é o que acontece no esporte. O esporte, ele é estruturado em cima de regras, de disciplina. Se eu descubro dentro dessas regras que eu levo algum tipo de vantagem sobre o meu adversário, o que vai acontecer? Durante o jogo, não se interrompe. Eu vou reestudar essas regras e adaptar novamente para esse esporte. Da mesma forma, é feito isso com a sociedade. Quando nós estabelecemos algumas normas e algumas regras, ela é para uma vida social adequada para todo mundo, é bom para todo mundo. Mas quando alguém se aproveita dessa lei, dessa regra, e leva vantagem sobre isso, tem que se refazer essa estrutura. O brincar é muito semelhante. Na hora que eu brinco, que eu estou com alguém, eu estou desprovido de regras definidas e pré-estabelecidas. Elas existem. Nós temos algumas regras e algumas normas, só que elas são flexíveis, elas são adaptáveis. Eu, numa brincadeira, posso mudar a regra de repente, porque não está dando certo. Ou ela é favorável para alguém, ou prejudicial a alguém, então por isso a gente interrompe no meio da brincadeira e altera a regra. Quando uma criança brinca, ela tem a liberdade de estar brincando com um objeto e de repente ela muda. Ou ela dá outra vida, outro objetivo para aquele brinquedo, para aquela forma de brincar. O lazer é aquele momento que vem da palavra francesa licere, que quer dizer lícito. Lícito é aquilo que é possível. Então, no momento que eu posso fazer o que eu bem entenda, o que eu tenho vontade, nós chamamos de lazer. Normalmente é nessa hora que nós vamos recrear, fazer aquilo que a gente tem vontade. No momento que eu posso fazer aquilo que eu tenho vontade, que eu posso, que me é permitido fazer alguma coisa, eu normalmente tenho que fazer aquilo que é lícito, aquilo que é permitido, que é adequado, conveniente, oportuno, ideal. Então, se eu tenho uma boa formação e uma boa orientação, eu vou fazer a aplicabilidade de tudo aquilo que eu aprendi, de todo aquele meu potencial junto aos meus. As pessoas, inclusive dentro de casa, as pessoas são diferentes. As pessoas têm emoções e sensações diferentes. Como conviver com esse diferente? Eu iria desde o simples, que é aceitar e trocar e brincar e dividir com os meus, até politicamente internacionalmente, quando se diz sobre tolerância. Tolerância não quer dizer que se aceita o que se tolera, mas é uma forma de eu poder ceder e dividir com o próximo para eu poder conviver junto com ele. Uma coisa muito simples da gente poder entender são as culturas diferentes.
A gente enxerga uma outra vila, um outro bairro, uma outra tribo, um outro país que tem uma forma de viver, de enxergar as coisas um pouco diferente da nossa, desde a alimentação até a forma de se vestir. Quem que me ajuda para tudo isso, para poder viver dessa forma melhor, dentro desses padrões de sociedade? É o aprendizado que eu trago da escola, naquela linguagem formal, e do momento de poder me manifestar, no momento de eu poder mostrar o meu potencial, a riqueza daquilo que eu aprendi. Isso é que eu preciso entender para poder viver bem numa sociedade. É importante estimular o jogo, a brincadeira, a formalidade através do esporte para construir esse adulto ideal para a nossa sociedade. O Sombra e Água Fresca, ele tem esta preocupação e esse objetivo, poder dar a oportunidade desse crescimento e desenvolvimento da criança nos seus momentos no esporte e nos seus momentos de lazer, na recreação. Em qualquer espaço eu posso desenvolver uma atividade extremamente importante e formativa. Eu vou deixar um desafio aqui para vocês. Eu posso jogar voleibol sem bola. Aí você me pergunta, mas como? Eu posso simular a atividade, como que se eu estivesse determinando o objetivo para onde eu estou mandando a minha bola, uma bola imaginária. Então eu posso passar para o lado de lá chamando o nome do meu adversário, da pessoa com que eu conheço. Isso é um jogo de atenção, um jogo de conhecimento, extremamente divertido, muito recreativo e que vai exigir a ação e reação de todo mundo e muita atenção, raciocínio, desenvolvimento. Então eu passo a bola, então eu chamo, eu saco e falo, José, ele tem que receber essa bola e falar, Antônio, Maria, e ela tem que já passar para o lado de lá, Cidinha, e assim um vai passando para o outro chamando o nome. É extremamente engraçado, de repente você percebe, estamos jogando num espaço que não precisa ser uma quadra e até sem bola. Então a nossa criatividade que vem de recreação é exatamente isso, é como eu posso aproveitar e enriquecer qualquer coisa, sem que eu tenha um material determinado e específico ou até um espaço. A nossa criatividade e desenvolvimento não tem limites. O que a gente precisa chama-se oportunidade. Para a criança e o adolescente, os benefícios que vêm através do esporte e da recreação são a saúde integral, a adaptação social, o estabelecimento de padrões sociais, o desenvolvimento físico-motor, conhecimento, trabalho em equipe, socialização, desenvolvimento de capacidades manipulativas, artísticas e intelectuais. A primeira atividade, as crianças vão estar organizadas em equipes, e 2 cadeiras à frente dessas equipes, então independente do espaço, pode ser um espaço maior ou menor, e aí vai ter balões nas cadeiras e vocês vão organizar as equipes preferencialmente que o número dessas equipes dê em números pares. Caso não tenha como dar números pares, se uma equipe der número ímpar, a outra equipe repete. Um da equipe repete. E o que acontece? O primeiro da equipe vai vir e vai encher o balão. Vai levar esse balão amarrado, depois de enchido, para o segundo, que vai correr com esse balão até a cadeira, vai sentar e vai estourar esse balão. Ele estoura, volta, o terceiro vem e enche. Ou seja, os números ímpares vão encher os balões e os números pares vão estourar os balões. Ao final, o último número ímpar que correr para lá, o ímpar que correr ao sentido da sua fila e chegar primeiro, faz o ponto para a equipe. E você pode fazer melhor de 3, pode usar essa atividade em gincana, no dia a dia do projeto, ela pode ser usada da maneira que a pessoa achar ideal, dependendo da sua realidade. Atenção, ao sinal, o primeiro da cada fila vai sair, vai ir correndo pegar o balão e encher o balão lá. Encheu o balão, vai amarrá-lo, vai trazer e entregar o segundo. Quem não sabe amarrar o balão, não tem problema nenhum que eu ajude a amarrar. O segundo vai pegar o balão aqui, vai correr com o balão, colocar na cadeira, sentar. Estourou o balão, vem correndo de novo. Vai o terceiro enche o balão,
vem, entrega o quarto corre, coloca o balão, senta e estoura. No final, quem estourar o balão e correr e passar para cá primeiro, vence. Vamos, Rafinha, enche, Rafinha. Força. Tá bom, tá bom. Vai, coloca o mente, vamos embora. Pega. Vitória dessa equipe aqui. Beleza? A próxima atividade é uma atividade que a gente vai utilizar novamente o balão e o barbante. É estourar o balão com o pé. O que acontece? A criança vai receber um balão e um barbante. Esse balão pode estar cheio ou não, a criança também pode enchê-lo, até para trabalhar a capacidade cardiorrespiratória dela, então é interessante. E ela também vai se sentir parte da atividade. Ela encheu o balão, vai amarrar uma ponta do barbante na ponta do balão e a outra ponta do barbante no calcanhar. Tomar cuidado e o educador ou educadora amarrar essa ponta do barbante no calcanhar, porque a criança vai querer amarrar firme, porque ela fica com medo de soltar, e isso machuca. Então o educador amarrar com um pouquinho de folga para não apertar o calcanhar. Todos estando prontos, delimita-se um espaço para que elas possam correr, para senão fica muito solto, elas vão correr no espaço demais, vai demorar a estourar. Qual que é o objetivo? A criança tem que estourar o balão da outra e não deixar estourar o balão dela. Todos vão estourando o balão. Ao final, a criança que sobrar com o balão dela cheio, sem estar estourado, vence. Se vocês quiserem fazer por equipe também pode. Equipe A, equipe B. Todos da equipe A só podem estourar o da equipe B e todos da equipe B só podem estourar o da equipe A. Ao final, vence quem tiver a maior número de balões ou um só. Ou pode também ser por tempo. Você também pode colocar o tempo, cronometrar o tempo, dentro de determinado tempo, a equipe que tiver com o maior número de balões sem estourar, vence aquela atividade. Valendo! Tchau, Alice! Nós somos da mesma equipe, ó! Nem é equipe, não! Vamos! Põe o pé do chão, João Vitor. Não pode tirar o pé do chão, hein? Pra cá, pra cá, pra cá, pra cá. Vamos. Olha aqui, ó, passou. Se passar, vai sair. Não pode passar o espaço, não. Ei, vem pra cá. O Gustavo, não pode passar a linha aí, não, ó. A linha, Rafinha. Não pode passar a linha. Vamos. Pra dentro. Vamos. Pisa. Vamos, Carol! Aí é o meu. Vamos. 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 Boa. A próxima atividade, ela pode ser feita com jornal, com papelão, com caixa de pizza, com o que você tiver. Organize-se a equipe em duas, metade da equipe fica ao final do salão, ou da quadra, ou do pátio, e a outra equipe fica do outro lado, ou seja, a equipe vai estar em dois lugares ao mesmo tempo. Ao sinal do professor, ou do educador e da educadora, coloca-se o papelão no chão, a criança sobe nesse, e o outro que tiver na mão, coloca à frente. Sobe no que está na frente, pega o que está atrás, coloca na frente novamente, e assim sucessivamente até conseguir chegar até a outra criança que vai estar do outro lado dela. Chegando lá,
sai a criança que estiver do outro lado, retornando, fazendo o caminho inverso, do mesmo modo. Sobe, coloca à frente, pega o outro que estiver atrás, coloca à frente e vai. A equipe que conseguir fazer isso, primeiro, fazendo com que o último chegue do outro lado em primeiro lugar, vence a atividade também. Preparar? Vai, Alice, vai, Alice, vai, Alice. Coloca no chão rapidinho, Alice. Se pisar fora, volta no início. Não pode pisar fora, não. Pisou fora. Volta aqui. Volta. De novo, vai, coloca. Vai, rapidinho. Se pisar fora, volta. Pedro, joga um na frente e pega o de trás. Vai. Passa por da frente. Isso. Como é que você vai pegar isso, né, Pedro? Como? Vitória dessa equipe aqui, ó.